E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. E primeiramente eu vou falar o que é o reino de Deus. O que era o reino de Deus? Para você, pastor Rinaldo, o que é o reino de Deus? Pode responder assim, tiro rápido. O que para você é o reino de Deus? Júnior. Objetivo. O que é o reino de Deus, pastor Rinaldo? Não vem nada na cabeça agora. Beline. Morada eterna, pastora Keila. Vida. Amém. Não existirá dor. Muito bom, vamos mais. É paz, vida plena. É aleluia? É aleluia também. Alegria, justiça. Estão colando a Bíblia. Quero saber o que você acha que é o reino de Deus. Para trazer luz sobre este assunto, eu vou falar o que não é o reino de Deus. Pois quando sabemos a verdade, é aí que somos libertos. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 14. Romanos 14, 17. Todos acharam? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Senhor, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento. Senhor, queremos receber da Tua porção. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua e que nesta noite possamos ser preenchidos por toda a verdade do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Então nós sabemos que o reino de Deus, ele não pode viver em comparações com essa terra. Nesta terra, o reino de Deus, ele não tem comparações, porque a primeira coisa que nós lemos é que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. E queridos, o reino de Deus, ele é uma verdade. E o reino de Deus, ele é chegado a nós. O reino de Deus está em nosso meio. A palavra do Senhor declara em Lucas que o reino de Deus está entre nós. Por quê? Antes da primeira aliança, o homem não tinha acesso a poucas coisas do reino de Deus. Na primeira aliança, só se falava com Deus pessoas altamente preparadas, que era o sumo sacerdote. Ele se apresentava diante de Deus uma vez por ano para levar os pecados do povo. E homens escolhidos por Deus, eles tinham acesso a conversar com Deus, como Abraão, Moisés. Nós vemos na história bíblica, quando vamos ler o início, Gênesis, Êxodo, nós vamos ver a história de Abraão, um homem tremendo, que ouviu a Deus. Na história nós temos um homem que falou com Deus. Pouco se fala sobre ele na história, porque esse homem foi levado para Deus. Quem é esse homem? Enoque. Enoque andou com Deus, e por andar com Deus, Enoque foi levado para Deus. Ele foi tomado por Deus. Mas a primeira aliança, os homens não tinham disponível o Espírito Santo como eu e você temos.
E quando Jesus, ele vem consumar o perdão aos pecadores, para que agora tivéssemos acesso ao reino de Deus, tem algumas coisas que são importantes a gente compreender. Aqui quando diz que ele não é comida, no capítulo de Romanos 13, no capítulo de Romanos 14 e nos outros, ele vai falar sobre justiça de Deus. E as pessoas tinham problema muito com comida, e na verdade elas não tinham só, elas têm até hoje. Qual é a coisa que mais comove as pessoas e faz com que a pessoa se renda a qualquer coisa? A fome. A fome é doloroso. A fome é algo terrível. Às vezes a gente está com fome e diz assim: meu Deus, estou morrendo de fome. A gente não sabe o que é morrer de fome. A gente não sabe o que é ter fome extrema. Mas uma pessoa que passa fome extrema, essa pessoa compreende o que é essa necessidade. E quantas pessoas não vendem o corpo para se alimentar? Só que é interessante que quando a palavra diz que o reino de Deus, ele não é comida, ele está quebrando um grande paradigma aqui, até politicamente, se leva uma parte do mundo. Porque o evangelho para muitos é loucura. Porque se o reino de Deus, não é que no reino de Deus não tem comida, mas maior do que a comida, para se alimentar, era necessário que fosse feita justiça. Que justiça era essa? A justiça que eu e você precisava, que alguém morresse no nosso lugar para que pudéssemos ter vida abundante, ter vida eterna. Porque no jardim do Éden, foi por um pseudo pensamento de ser igual a Deus, eles comeram. Então por isso que em Cristo ele fala que o reino de Deus não é sobre comida, porque no jardim a comida deu acesso para que o homem caísse da plenitude que eles estavam em Deus. Vocês estão entendendo? Ah, essa árvore é boa para se comer, vai lhe dar entendimento, vocês serão como Deus. É o que a serpente falou para Eva em Gênesis 3. Mas por que não é sobre comida? Porque o reino de Deus, ele tem coisas além de comida. Quando Jesus foi tentado por Satanás, qual foi a primeira coisa que o diabo usou para tentar? Jesus estava jejuando e orando. E quando ele estava jejuando e orando, quando nós estamos em tempos de jejum e de oração, é uma preparação espiritual, aí é quando o diabo vai te tentar mesmo. Não acho que você é melhor que os outros. Tem pessoas que dizem assim: eu estava jejuando e orando e Satanás veio com... É isso mesmo. São maneiras de Deus provar a nossa fé. Porque se eu estou jejuando e orando, eu estou me capacitando de Deus. Então ali, jejuando e orando, Jesus estava lá em contato com Deus. E o diabo chega e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Você deve estar com fome, né? Tanto tempo aí orando, não te vi sair para comer. Jesus deu uma resposta que está escrito até hoje: nem só de pão viverá o homem. Entenda bem o que é isso, queridos. Isso mostra que nós temos um desespero sobre a alimentação, de uma forma que às vezes, eu não estou falando sobre aquela, presta bem atenção, não estou falando sobre a questão de comida que você agora vai deixar de comer. Estou falando sobre o desespero de alguém dizer: Deus não existe e eu preciso me alimentar. E isso, intrinsecamente, o que é que está trazendo? Pessoas que rejeitam a Deus por conta do que este mundo pode dar. O diabo disse: transforma essas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? A palavra que procede da boca de Deus, ela tem vida. E essa vida da palavra de Deus traz aquilo que eu necessito.
O profeta, quando estava escondido, os corvos iam alimentá-lo. O povo estava passando fome no deserto e a palavra de Deus trouxe o quê? Maná do céu. Tirou água da rocha. Porque a palavra de Deus, presta atenção, ela faz com que a natureza criada, que foi criada para servir aos filhos de Deus, ela dê mantimento para aquele que necessita. Estava vindo para o culto agora e Rafaela viu uma revoada de pássaros. Os pássaros estão revoando para irem dormir. Eu lembrei do que a palavra diz, que até as aves dos céus, elas têm aonde se esconder hoje, aonde dormir hoje. Elas têm folhas para se esconder lá, porque o Criador preparou isso para elas. Quanto mais nós, homens de pequena fé. Deus, Ele tem algo para mim, para você hoje. Alimento para hoje, milagre para hoje, perseverança para hoje, cura para hoje. Ele tem isso para mim hoje. Mas eu preciso crer, porque Ele chamou eles de homens de pequena fé. Não acessa quem não crê. Eu estava meditando hoje, a gente veio fazer uma faxina aqui, e eu limpando os estofados que vocês estão sentados. Pense num trabalho que dá para limpar. E aí eu fico refletindo, eu pensando, a palavra mostra que o homem do seu suor, em Gênesis fala que do suor o homem ia tirar o seu sustento, mas ele não diz que ia tirar a sua riqueza, porque riqueza não é só para quem trabalha muito e se esforça. Riqueza é para quem tem entendimento. Riqueza é para pessoas que têm entendimento. Tem gente que só tem dinheiro, mas nós precisamos ser prósperos. Um rapaz que trabalha comigo, ele disse assim: pastor, o que o senhor faria hoje se você tivesse minha idade, 21, 22 anos? Eu disse: eu procuraria conhecimento. Porque conhecimento vai te colocar em lugares que você menos imagina. Agora, só esforço físico te coloca em lugares que tem teto. Como assim? Lugares que só dá para chegar até aqui. Para você poder ultrapassar só com entendimento, só com conhecimento que você é elevado. Vocês estão entendendo? Por exemplo, pastor Marcelo serviu na polícia, e o que levou ele lá foi conhecimento. Se fosse só saber manusear uma arma, não levava. Trabalho de investigação, o cara precisa de faro, virar um Sherlock Holmes, desconfiar da própria sombra. Você já viu um interrogatório? Rapaz, o cara é bonzinho até a última. E a intuição está ali, né, pastor? Dizendo: esse cabra tem. E ele está lá: meu Deus, minha mãe, meu pai, está lá chorando, pedindo. E o cara tem que ser safo ali. E quando ele entende o caminho, vai aqui, o cara: eu estava errado, está escondido não sei aonde. Precisa de sabedoria, de entendimento. Não é só esforço físico. Às vezes a gente só quer se esforçar, vamos, e vai. Mas com inteligência e sabedoria você pouparia energia. Você pouparia energia, porque a sabedoria lhe dava mais entendimento. Você já tentou limpar a casa com um rodo? Você pega um rodo, se você pegar o rodo e sair assim na ignorância, empurrando, a água ela vai salpicar o restante. Agora, se você pegar ele e for aqui na manha do gato, só empurrando, você leva a maior quantidade de água para o lugar que você precisa. Isso é sabedoria. Mas se sair na carreira, vamos, a gente precisa tirar a água toda. Agora imagine, numa fila, 3 pessoas empurrando do mesmo jeito, vai levar mais água. Não é só esforço, é sabedoria. Então, para que eu e você possamos prosperar hoje, e quando eu falo prosperidade, eu não estou falando sobre dinheiro somente, estou falando sobre tudo na nossa vida. Precisamos de conhecimento, precisamos de entendimento. Por isso que a palavra diz que conhecendo a verdade
verdade nos liberta, porque a verdade nas Escrituras é Jesus. Ele nos tira desses pseudos e falsos entendimentos deste mundo. Estão pregando um Jesus social, como se Jesus fosse só alimentar o necessitado. Mas o trabalho que mais Jesus fez não foi alimentar o necessitado, foi libertar o cativo do seu entendimento. Por isso que ele falava por parábolas. Jesus ensinava por parábolas, porque as pessoas precisavam desvendar. O que é que ele queria dizer com isso? Ele nem era tão claro, porque ele queria que as pessoas usassem a sua massa encefálica, que as pessoas raciocinassem, não ficassem presas a falsos conhecimentos. Um Jesus social parece ser um Jesus mais legal, mas o que o nosso Jesus quer fazer, que a palavra declara, é que ele deseja nos dar vida abundante. E para termos a vida abundante, precisamos compreender o que é o reino de Deus. E lendo isso, nós sabemos que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é uma promessa só do que você vai ter. Olha, faça porque Deus vai te dar. Não, faça porque Deus já te deu. Esta é a diferença. Eu posso contar com meu Deus porque Ele já me deu. Eu não faço sacrifícios para dizer assim, eu vou fazer, vou dar muito, porque olha, nós lemos hoje que dando muito eu recebo muito. Isso é um fato. Mas o que Paulo complementa, ele não diz sobre isso. Ele fala sobre a condição do ofertante. Cada um contribua conforme determinou no seu coração. Se você determinou a dar porque te sobra, você vai receber sobra. Mas se você determinou a dar porque você quer fazer parte, você recebe em abundância. A intenção do coração fala mais. Aí levamos para aquele momento onde Jesus está no templo, vendo as pessoas ofertando, e ele chama os discípulos, olha, aquela viúva ali, aquela mulherzinha, ela deu mais do que todo mundo aqui. O discípulo deve ter visto alguém chegar com um mói de moeda, de ouro assim, pá. E chegou a mulher lá com 2 moedinhas de cobre e deu. Ele, como é que... Jesus falou, ela deu mais que os outros, porque essa mulher deu o que ela possuía para sobreviver. Olha, ele estava dizendo, olha o nível de entendimento, de comprometimento e de esperança que essa mulher tem, que ela poderia pegar o que ela tem para sobreviver, comer e morrer de fome, mas ela acredita, ela cria, ela tinha autoestima de que o reino de Deus, que Deus seria mais importante para ela, a ponto dela investir nisso. Jesus fala, ela deu mais do que os outros, porque os outros deram do que sobrava. Porque repartir é diferente de dar o que sobra. Você está lá com o seu guarda-roupa cheio de roupa bonita, é fácil você pegar o que sobra e dar. Eu quero ver você repartir do que você tem de bonito também. Você está lá com 3 quilos de arroz, meu Deus, não sei se vai dar para a semana. Chega alguém batendo lá e você diz, só tenho 3 quilos, não vou dar. Repartir, porque você não sabe nem se vai comer amanhã. Porque a gente faz planos. Eu tenho planos, na verdade assim, eu tenho sonhos enormes, mas eu não sei nem se eu chego até o fim do ano. Na verdade eu não sei se eu chego até em casa. E é por isso que eu preciso caminhar numa consciência. A vida no reino de Deus eu preciso experimentar agora. Ele é um reino sem comparações com este mundo, porque este mundo fala o seguinte, quando pensamos em reinos, vamos levar para a época de Jesus, o reino romano era o seguinte, mais imposto, era mais Roma e o restante que se quebre, porque eles tinham poder bélico, o povo estava subjugado a Roma, e Roma estava lá mandando e aprontando e não queria saber. Jesus estava dizendo que existia um reino. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Porque as coisas que Jesus fala é muito confusa às vezes. E era confusa para a minha carne. Ele é confuso para o meu humanismo. Mateus 16, a partir do versículo 24.
Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e acompanhe-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Irmãos, como assim? Perder para ganhar, morrer para viver. Ele não é um reino comparado aos outros reinos. Porque se eu perder, como é que eu vou ganhar? Pensando como humanista. Só no pensamento humano, como é que a gente perde e ganha? Como assim? Como assim morrer e viver? E nós sabemos e compreendemos que o aspecto que Jesus está falando é espiritual. E esse aspecto espiritual aqui é importante compreender. Quando nós morremos para este mundo, quando vocês entregaram a vida para Jesus, parece uma coisa bem simples, né? Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não quero mais ser governado pelas minhas necessidades e só por mim mesmo. Eu desejo que Deus se torne o meu Deus. Eu reconheço que Ele é o meu Deus. E a partir desse momento, parece que nada mudou. Mas vai passando os dias. Você vai conhecendo a palavra de Deus. Você vai conhecendo a vida da igreja. Você começa a orar. E você começa a sentir a mudança. Sim ou não? Você começa a sentir aquela coisa. Você estava acostumado com o pecado, com qualquer coisa, com mentira. E quando você começa a conhecer, meu Deus, eu não posso mentir. Não é porque fulaninho está vendo. Não é porque o meu chefe vai ver. Não é porque meu supervisor vai ver. Deus, Ele está me vendo. A palavra do Senhor diz, o salmista declara que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. A chuva cai para o bom e para o mal. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Então algo começa a mexer em mim. Porque o reino de Deus, Ele é justiça. Deus começa a nos incomodar e mostrar coisas que precisamos nos posicionar em nossa vida. Então nós começamos a perder para ganhar. Porque quando eu deixo aquilo que nesse mundo é vantajoso. Quando minha esposa foi trabalhar para um órgão público, em outro governo, as pessoas contrataram, fizeram as contratações por meios técnicos, por incrível que pareça. Aí quando veio outro governo, o governo que está atual, as pessoas eram contratadas pela capilaridade política que elas tinham. Vocês têm ideia, tinha pessoas lá que estavam trabalhando em setores que elas eram analfabetas, não sabiam nem ler nem escrever, só sabia assinar o nome e ganhava um bom salário. Isso é injustiça. Isso é injustiça. E para não compactuar e não entrar com isso e não receber a retaliação sobre essa mentira, a minha esposa disse: eu não farei parte disso. Não, mas fala lá com teu marido para ver, ele é pastor, ele consegue uns votos para a gente. Naquela época a gente nem tinha muita gente, a gente tinha umas 10 pessoas. Mas você vê, a gente preferiu sacrificar um bom salário do que sacrificar a nossa reputação. Porque não era sobre o que os homens estão vendo, é sobre o que Deus está vendo. E eu quero te dizer uma coisa: eu experimentei provisões de Deus. A minha casa experimentou provisões de Deus que eu não imaginava experimentar. De coisas maravilhosas, de recursos financeiros. Eu sempre digo que tem coisas que milionários e missionários podem viver. Uma piscina na segunda-feira, já tive muito disso. Coisa que muitos milionários é que podem viver. E Deus providenciando, porque o nosso Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Ele não nos deixa esquecido.
eu estou perdendo para ganhar lá na frente. É o que Jesus estava nos ensinando. Eu estou com fome agora, sim, mas a palavra que procede da boca de Deus é esta: me fará viver mais do que a que você diz que eu posso me alimentar agora. Eu preciso morrer para viver. O reino de Deus, ele não se compara a nenhum desses reinos terrenos. Porque o reino terreno, quanto mais eu bajular, mais eu vou ganhar. Quanto mais roubar, parece que eu ganho. Nós estamos vendo imperando uma grande injustiça. O crime sempre parece que compensou. Não estou falando só sobre agora. Há muito tempo a gente vê isso. A gente vê isso há muito tempo. Você vê às vezes o cara comete um ato ilícito sexual, no outro dia ele é preso, ou no outro dia ele é solto. A gente tem visto a injustiça cada vez mais crescer, e nós precisamos nos firmar na promessa do reino de Deus. Por isso que o reino de Deus não pode se comparar a nenhum reino deste mundo. E os judeus esperavam que o reino de Deus viesse como algo político para destruir Roma, e fosse através de uma revolução popular. Presta atenção, o reino de Deus não virá desta forma. O reino de Deus não virá de uma pressão popular. O reino de Deus não é político desta terra. As pessoas estavam assim, tão embriagadas com as hipóteses do antigo governo para a mudança, que eu ouvi de um pastor conversando comigo. Ele disse: pastor, eu nunca esperava que o avivamento no Brasil viesse por meio da política. Eu olhei assim e fiquei: meu Deus, que Bíblia esse irmão leu? Mas sabe o que é, irmãos? Embriaguez. Embriaguez no WhatsApp, embriaguez das notícias, embriaguez do que vem deste mundo, das coisas dessa vida. Falta de conhecimento bíblico tem levado pessoas a dizer que o mal é bom. Como, por exemplo, nós estamos vendo a falta de conhecimento bíblico levando pessoas a dizer que Deus, presta atenção, as pessoas estão declarando isso sem realmente dizer o que eu vou dizer agora. Está intrínseco. As pessoas estão dizendo que nos últimos anos Deus está errando demais na fabricação dos seres humanos. É porque quando diz que nós devemos aprovar toda essa ideologia de gênero hoje, está dizendo que Deus errou nas últimas fabricações. Porque o que nasceu de gente gay nos últimos anos não é brincadeira. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aonde eu quero chegar? Não, Deus está muito errado. Não é, eles afirmam que não é influência, que não é uma escolha. Como ele não tem uma razão biológica, agora diz que a pessoa nasceu, mas não tem comprovação científica no nascimento. Mas ele, não, eu me lembro de um rapaz que trabalhou comigo quando eu tinha agência de publicidade, e no meio universitário tem todo tipo de gente aí. E eu conversando com ele, eu disse: olha, no mesmo nível, na palavra de Deus, que há condenação para os efeminados, está também os mentirosos, glutões, fornicadores, adúlteros, todos estão. Eu disse: se eu tiver uma falha na minha área moral, eu preciso conter esta falha, me submeter ao Senhor, resistir ao diabo para que eu vença todos os dias. E aí, qual foi a saída na conversa? Ele disse: não, mas se você tem uma falha na área moral, você pode se submeter, mas e as pessoas que nasceram assim? Eu falei: não tem como a gente discutir, porque na sua mente você acredita que nasceu assim. Você não nasceu assim. Você não pode dizer que Deus errou quando te fez. Mas é isso que muita gente tem dito: Deus errou quando me fez.
Porque o sistema deste mundo tem levado as pessoas a acreditar, não, eu quero experimentar outras coisas. Nós temos uma geração tecnológica, as pessoas têm coisas muito fáceis. Hoje, você transfere dinheiro em segundos, que antes enfrentava uma fila para pagar a conta, para sacar dinheiro. Para você não pagar uma TED de 10, 15 reais, você pegava o dinheiro no banco, ia para outro, para entrar na mesma hora no caixa. Hoje não, segundos está na sua conta. Nós temos cardápio na nossa mão, para escolher comer a hora que quiser, você pode pedir. Você tem uma frota gigantesca à sua disposição, para ali buscar na porta da sua casa. Você não precisa mais ter um motorista particular. Tem tudo. Hoje esta geração tem tudo na mão, mas é a geração mais depravada que tem. É uma geração que tudo é pornô, tudo é depravado, tudo tem uma segunda intenção. Esta geração tem sofrido os maiores ataques do diabo, porque elas têm tudo em segundos na mão. Na minha adolescência, demorava para acessar. Você tinha que ser maior de 18 para ter acesso. Hoje não. Hoje, se você não bloquear o celular do seu filho, ele vai ver tudo. Então nós temos uma geração cada vez mais sendo alimentada pelas mentiras de Satanás, acreditando que o reino de Deus é comida e bebida, é satisfação. Se eu estou bem, é porque Deus me quer bem. Mas peraí, esse eu estou bem, eu estou infringindo os mandamentos de Deus? Vamos lá. Se eu estou bem, mas eu não estou amando a Deus, eu não estou guardando os seus mandamentos, eu não estou na sua casa buscando a sua presença, eu não tenho convívio com os irmãos. Se eu estou bem, mas eu só tenho olhado para mim, significa que o Deus do dinheiro ganhou meu coração, Mamon ganhou meu coração. Porque eu não estou nem aí para os outros, eu não estou nem aí para Deus. O que importa é eu estar bem. Qual é a frase que mais se diz? O que importa é você ser feliz. Não importa o que as pessoas pensam. E quando eu era saindo da adolescência, entrando para a juventude, eu não dizia essa palavra e sempre tive um pé atrás com quem fala essa palavra. O importante é ser feliz. Eu dizia, não é assim. Então eu vou dizer para o traficante, o importante é que você está feliz. Eu vou dizer para o ladrão, o importante é que você está feliz. Não importa o que ninguém pensa sobre você, você é um ladrão e está bom. Você é um mentiroso e está bom. Você traz sua esposa e está tudo bem. Você traz o seu esposo e está tudo bem. Não. Existem parâmetros dentro de uma sociedade. Por isso que precisa ter leis. E Deus, Ele governa também com as suas leis. E a primeira lei que Deus fala no seu reino é que a injustiça ela precisa cair por terra, porque no reino dele tem justiça. Aí eu te falo. Pensando e filosofando um pouco, toda vez que chega um tempo político, alguns pastores, apóstolos dizem assim, que venha o reino do justo. Eu te pergunto, nessa mentalidade caída que eu e você tem, um reino totalmente justo, a gente não aguenta. Porque a gente não está disposto a viver um reino de total justiça. Nessa mentalidade caída que nós temos, adâmica, que muitas vezes eu só faço se der para mim. Ah, vai ter um negócio na igreja, se der para mim eu vou, se não der, desculpe, não posso. Ah, vamos ajudar uma pessoa, se der para mim eu vou. Um reino de justiça é sério, meu filho. Nós dizemos que queremos justiça, mas quando chega em outro país, o cara diz, esse país aqui é muito cheio desculpa a expressão, muito cheio de frescura. Porque lá no Brasil ainda logo um jeitinho, fura uma fila, mas ninguém quer esperar assim, ó. Não, vamos esperar aí. O reino de justiça, lembra quando foi Salomão, acho que foi Salomão. Foi Salomão. Duas mulheres brigavam por uma criança, uma era a mãe verdadeira e a outra não era a mãe verdadeira. E as duas vieram se queixar. E ele, vixe, eu não sei quem é a verdadeira, né? Das duas aí.
Mas ele, o homem mais sábio da terra, ele disse: vou saber agora quem é a mãe de verdade dessa criança. Vamos fazer o seguinte: não sei quem é a verdadeira, vou torar um menino no meio, cada uma leva um pedaço. Ele disse: quem se tiver compaixão vai ser a mãe verdadeira. E a mãe verdadeira disse: não faço não, prefiro que entregue a ela. Ele disse: dê para ela. Essa é a mãe verdadeira. Esse é um governo de justiça. A injustiça está em alta cada vez mais. Vou dar outro exemplo. Você vê o cara roubando na rua lá. A injustiça está tão forte que a nossa vontade é o quê? Se juntar aos outros e meter o pau. É ou não é? Mas no reino que nós conhecemos, a gente precisa dizer: não, vamos levar preso. Não, mas vai sair daqui a pouco. Mas a injustiça tão forte que dentro de mim, no meu ser caído, será melhor que matasse esse miserável. Mas no reino de justiça do Senhor, diz: não, pode ter restauração. Por isso que é nessa mentalidade caída, nós experimentamos um pouco do reino de justiça, do reino de Deus. Eu e você não experimentamos a totalidade dele agora. Primeiro porque nós não temos uma mente preparada para ele. Porque nós não estamos acostumados a perder para ganhar. Os apóstolos estavam vivendo isso em tão alta estima, que para eles não tinha problema viver ou morrer por Cristo. Para eles era lucro viver ou morrer. Se vivesse, pregavam o evangelho, ajudavam os necessitados, iam plantando o reino de Deus, cuidando uns dos outros. Mas você pode hoje desfrutar o reino de Deus. Ele não pode se comparar a nenhum desses reinos. Ele vem composto de atributos além da esfera humana. A possibilidade de experimentar este reino agora é uma das coisas mais intrigantes do ser humano. Porque lembra quando João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos? Vocês lembram? Ele pergunta: da onde você vem e que poder é esse que você possui? Jesus disse: para você saber a autoridade que eu tenho, você tem que nascer de novo. Nicodemos, como um estudioso, ele pensou: como assim nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Seria a única coisa, biologicamente, né? Seria a coisa mais pela ciência. Por favor, abra em João 3 para a gente ler aqui. Tem coisas que são bem importantes desse texto. A partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis se eu disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que
temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Veja que interessante, Jesus diz para Nicodemos: você é mestre da lei, você conhece das coisas, você conhece as entrelinhas, e você não compreende que eu estou falando que é algo que está acima de nós, que é algo que vem de Deus, e você não está entendendo. Avalie se eu falar com você das coisas espirituais. Por que ele estava falando? O povo tinha se engessado no conhecimento da Torá, e não estavam abertos para as verdades que viriam do reino de Deus. Eles não estavam mais atentando para as promessas de como o Messias viria. Eles estavam esperando um Messias político, com um reinado nesta terra. Mas o nosso Messias não vem de uma esfera política. Quando ele voltar com os santos anjos, tudo aqui que é humano, reinos desta terra, irão se curvar diante dele. Irão dizer: bem-aventurado é aquele que vem de Deus. A palavra diz que os reis da terra, eles se prostrarão diante dele. Todos os governos deste mundo verão o Filho do Homem voltar, verão o reino de Deus descendo. E aí, meus queridos, não é mais sobre falta de comida, falta do que comer ou vestir. Nós já experimentamos nesta era presente o que existe da era por vir. E o que é que tem na era presente que tem da era por vir? Eu vou ler um trecho aqui de um livro, que eu vou trazer os ensinos a partir deste livro, o Evangelho do Reino de Deus, do Dr. Eldon Led. O reino de Deus basicamente é o governo de Deus, é o reinado de Deus, a soberania divina em ação. O reino de Deus, todavia, se manifesta em várias esferas, e os evangelhos falam de entrar no reino de Deus, tanto hoje como amanhã. O reinado de Deus se manifesta tanto no futuro como no presente, e dessa maneira cria tanto uma esfera futura como uma esfera presente, na qual os homens podem vivenciar as bênçãos do reino. O reino de Deus, portanto, é a realização da vontade de Deus e o gozo das bênçãos que o acompanham. O reino de Deus, existe a era presente a que nós estamos vivendo, mas nós já acessamos algumas coisas do reino de Deus. Quais elas? Os demônios se submetem ao nome de Deus, ao nome de Jesus. Lembra quando diziam assim, que Jesus ele expulsa demônios por Beelzebu, e ele disse: se eu expulso por Beelzebu, a casa do diabo está dividida, mas se eu expulso pelo nome de Deus, é porque o reino de Deus está entre vocês. O que é que ele está explicando? O que é que ele disse para João, quando João estava preso e mandou seus discípulos ir lá até Jesus perguntar: és tu o Messias, ou ainda devemos esperar alguém que venha? Ele diz: fale para João tudo o que vocês viram aqui. Os cegos vêm, os coxos andam, o reino de Deus é pregado aos pobres, os cativos são libertos. Ou seja, só pelo reino de Deus, só por uma intervenção divina na terra é que poderia acontecer tais milagres. Demônios serem expulsos, porque existe agora um nome que se nomeia, maior do que todos os nomes. Então, nesta era presente, o reino de Deus, ele penetrou a era presente. Quando isso começou? Lembra do batismo de Jesus? Deus fala para João Batista de imersor, né? Sabia? O Batista era o imersor. Então nós batistas somos imersores. Então temos que imergir gente, fazer batismo. Queria mais água, por favor. E aí, quando o Espírito, qual era o sinal de que ele seria o Cristo? Se você verá o Cristo
o Espírito vai descer sobre ele e vai permanecer sobre ele. E nós vemos que quando Jesus foi ser batizado por João, ele ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele viu uma pomba, que simboliza o Espírito Santo, descer sobre a cabeça de Jesus e permanecer ali, materializado. E ali ele entende, lembra do sinal que Deus diz. Então, quando esta pomba se materializa ali, sobre Jesus, o que significa? Os céus estão abertos. Ninguém tem o poder de costurar os céus. Os céus estão abertos. Nós temos acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado. O reino de Deus está entre os homens. Agora, neste momento presente, nós desfrutamos das bênçãos deste reino. Eu e você temos bênçãos para contar do que vivemos no reino de Deus. Curas, milagres, prodígios, recursos chegando na nossa mão enquanto menos esperamos. Você é desempregado e você entrega o currículo, nem lembra mais. E Deus, obrigado pastor, manda alguém ligar para você e dizer: ei, vimos o seu currículo aqui, você é a pessoa que nós estamos precisando. Você vê o milagre na hora certa, você vê as coisas acontecendo. O que nós precisamos primeiramente do reino de Deus é entendimento do que é o reino de Deus, para não pensarmos que o reino de Deus é só vitória, buscar a nossa vitória. Você já é um vitorioso. Deus vive dentro de mim, de você. Nós já possuímos a vitória, ela já está garantida. Mas qual é o nosso posicionamento? De derrotado ou de vitorioso? Como é que você vai encarar esta semana? Você vai encarar como alguém derrotado ou você vai encarar como alguém vitorioso? Mas pastor, tem hora que tem tanta pressão. Sim, mas tu vai buscar aonde você tem buscado alívio, aonde você tem buscado socorro. Pastor, mas tem hora que eu oro e eu não sinto nada. Continue orando, continue esperando, continue insistindo, continue crendo que você vai acessar aquilo que Deus tem para você. Pare de se menosprezar. Pare de achar, sabe, que as coisas não darão certo. Eu creio no futuro que Deus tem garantido para nós. O reino de Deus não é sobre o que eu e você está comendo ou bebendo, mas é sobre o que Jesus fez por nós. Ele fez uma justiça que ninguém poderia fazer. Ele nos concede a paz que muitos queriam ter nesse momento. Sabe, é a coisa mais estranha do mundo. É você saber que você às vezes está devendo. Você não sabe como vai pagar. Mas o Espírito Santo traz uma paz no seu coração, dizendo: a gente vai consertar isso. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus não é só amanhã te dar um milagre para que dinheiro jorre na tua casa. A vontade de Deus é que eu e você saibamos como administrar o que temos na nossa mão. Porque Deus não gera filhos inconsequentes. Filhos inconsequentes passam fome, como nós lemos do filho pródigo já. Pessoas inconsequentes passam necessidade, mas filhos que estão caminhando em prudência, eles comem do melhor desta terra que Deus tem. Deus, Ele traz até você. O que é que você tem esperado do seu Deus? Somente comida ou bebida? Ou você tem esperado a justiça, a paz, a alegria no Espírito? Você está aqui no culto festejando, adorando, feliz, porque Deus, Ele ama você. Saber deste amor nos garante. Eu já estive em momentos da minha vida, no culto, como vocês estão aí sentados, e ouvindo o pregador falando a mesma coisa que eu estou dizendo hoje, e dizendo: esse cara não sabe o que eu estou passando. Mas quando eu ia orar e dizer: Senhor, me ajude, eu não quero que seja feita a minha vontade, tira de mim isso aqui, essa angústia, essa falta de fé. Deus falava ao meu coração: espera,
Eu tenho coisa melhor para você. Descansa. E quando você confia, quando você descansa no Senhor, o milagre chega no momento que você menos espera. Mas por quê? A vida não é sobre milagres. A vida é sobre um milagre que já foi feito há muito tempo. Cristo morreu por nós, para que tivéssemos acesso ao reino de Deus. E o reino de Deus é um assunto tão grande, que nós ainda vamos falar por muito tempo sobre isso. Amém? Eu quero orar com você, queria que você ficasse de pé. Queria que você posicionasse diante